Depois que nós encerramos a gravação do áudio e a edição das 3 partes do vídeo que nós fizemos, surgiu uma questão triste, um fato esperado, mas um fato lamentável, que eu entendo que nós precisamos comentar antes do dia 28 de abril. Foi a triste matéria, para dizer o mínimo, levada ao ar pela Rede Globo no programa Fantástico, acredito eu que tenha sido no último domingo de fevereiro, que se referia a uma pesquisa que está sendo realizada numa universidade americana por um pesquisador brasileiro, que foi vendida como uma coisa muito louvável, e na verdade o objetivo é louvável, que é devolver a capacidade de movimentação a seres humanos que perderam essa possibilidade. O trágico nesse episódio foi que a matéria apresentava os fatos editados de forma a levar a população a pensar que a experiência era benéfica, que a experiência seria necessária, e ela foi ao limite do absurdo quando disse que os animais, os macaquinhos no caso, estariam se divertindo muito enquanto eram submetidos a tal experiência, né? Todos esses pontos são absolutamente objetáveis. Primeiro, não existe nada de divertido em ser infectado por vírus modificados da AIDS. Não existe absolutamente nada de divertido quando se implanta monitoramento em cérebros de animais. O que se vê, pelo contrário, são tecidos nervosos dilacerados, extremo sofrimento, que a matéria, inclusive, fez questão de não exibir, ao dizer que não tinha acesso consentido até o laboratório, né? Acredito eu que, infelizmente, mais uma vez, a Rede Globo afrontou a verdade e a sociedade em alguns pontos básicos nessa matéria do programa Fantástico. Em primeiro lugar, quando vendeu como ciência algo que hoje sabidamente já é reconhecido como uma fraude do ponto de vista da verdadeira pesquisa científica, e a ciência que o mundo reconhece internacionalmente como uma boa ciência, né? No caso particular de devolver a possibilidade da recuperação motora, nervosa a pacientes, a matéria não mencionou os extremos progressos extremamente satisfatórios, os casos já testados com êxito em seres humanos, através da utilização de células-tronco, que vem devolvendo a possibilidade de uma vida natural e melhor às pessoas. Esses progressos já existem, pessoas já têm recobrado os seus movimentos. Eu realmente me pergunto o porquê desse esquecimento, dessa menção a esses trabalhos com células humanas que têm devolvido a humanos as suas possibilidades. Eu acredito que, infelizmente, nós vivemos ainda num estado que, apesar de considerado laico, ou seja, um estado onde haveria uma perfeita separação entre o Estado propriamente dito e a Igreja, isso é apenas uma impressão de separação. Toda essa questão, a meu ver, ela tem raiz na idolatria do DNA humano, que a Igreja, com as suas repercussões pelos membros da sociedade, ainda promove, né? A Igreja, infelizmente, prefere, curiosamente eu diria, defender os direitos do DNA humano a defender o direito de seres sencientes a serem tratados com respeito e dignidade. E mais, tudo isso em detrimento da verdade, e em detrimento dos verdadeiros avanços e rápidos avanços que nós poderíamos estar assistindo em termos de bem-estar e como não dizer assim, em termos de tratamento devido da saúde humana, com uma medicina decente, ética, verdadeiramente aplicada aos benefícios sociais como a pesquisa deveria pretender ser, né?
Em segundo lugar, eu acho que o programa Fantástico, quando ele não se referiu, pelo contrário, fez questão de esconder, o extremo sofrimento imposto a milhares e milhares de animais em nome dessa fraude e os lucrativos resultados que vêm dela para um minúsculo grupo de pseudocientistas, infelizmente o programa afrontou não só a verdade, como afrontou a ética, né? E em terceiro lugar, e o que me parece talvez até mais grave e mais digno de nota, né, é uma manobra macabra, eu acho, aconteceu ali, característica dos instrumentos controladores da sociedade, de manipulação, de idiotização da população. O programa impôs a cegueira e uma espécie de alucinação coletiva à população, ao caracterizar aqueles métodos, que nós sabemos bem agora quais são, como divertimento dos animais explorados e abusados, né? Eu acho que não bastasse a agenda usual da Rede Globo, nós estamos agora assistindo um passo mais à frente, uma espécie de banalização da percepção dos espectadores que começa insidiosamente a se instalar na mídia televisiva. A Globo, ao fazer isso, ao permitir isso, ao levar ao ar aquela matéria num programa de domingo, com grande audiência, infelizmente, né, ela começa a propor que seus telespectadores não acreditem no que eles estão vendo. E é uma espécie de princípio da instalação da dúvida em relação às percepções visuais e morais das pessoas. Eu considero isso uma coisa gravíssima e honestamente acho difícil não me lembrar do livro e do filme em que os cidadãos eram obrigados a afirmar que 2 mais 2 eram 5, caso eles quisessem andar soltos. Entenda-se bem a diferença, soltos não quer dizer livres, né? Eu acredito que nós precisamos estar atentos a esse início de um processo de controle das massas pela proposta alucinatória, que eu saiba foi muito bem descrita na literatura e na arte, e acho que também ao longo da história, né, como característica das ditaduras e das corporações mundiais. Na minha opinião, a emissora vendeu o falso como verdade, vendeu o mal como um bem, e a massificação no lugar do indivíduo, a indiferença no lugar da compaixão, é uma coisa que me preocupa muito, né? É banalizar a violência, esconder o terror, né? Incitar a indiferença, são aspectos muito graves do ponto de vista do social, do ponto de vista da sociedade humana que se pretende ter, de uma sociedade com valores que ainda se pretenda ter. O fato é, para resumir, que em 5 minutos, do meu ponto de vista, a emissora se contrapôs de uma forma ofensiva e com evidente má-fé à verdade óbvia e à ética, no que me parece ser mais uma tentativa. A gente tem aí também o caso dos rodeios, as informações torcidas prestadas pela emissora sobre a transmissão da toxoplasmose, não vamos nos esquecer, mas uma tentativa de desconstrução do nosso trabalho, de desconstrução da criação de uma sociedade mais informada, mais ética, com uma medicina verdadeira, e de desconstrução pela luta dos direitos e pelo reconhecimento dos direitos animais. Eu acredito que quando um macaquinho, por exemplo, é levado a mastigar sua própria carne em estado de terror durante um desses procedimentos laboratoriais de pesquisa, né, fica muito claro que ele não está se divertindo, né? Fica muito claro a prática nazista que está acontecendo. E para isso, e para a torção da verdade, eu só teria um nome a dar, que é infâmia.
O fato é que, do momento que nós nos propusemos a representar o interesse dos excluídos, dos perseguidos, dos animais torturados, dos animais abusados, assassinados, bem como nós nos propusemos a trabalhar pelo restabelecimento da verdade e do conhecimento, em oposição à fraude e à impostura vigente, nós estamos, de fato, ao que tudo indica, provocando uma reação verdadeiramente previsível, né? Essa matéria que foi levada ao ar no Fantástico foi a primeira resposta, digamos assim, por parte dos interesses milionários que nós estamos confrontando, né? Essa semana, ontem, dia 14, a Folha de São Paulo nos brindou com outra pérola. Uma pérola de desinformação dirigida à sociedade, em matéria na qual ela dizia que no Reino Unido pesquisadores estão afirmando que a ciência está ameaçada pela pressão popular e pelos protestos vigentes e eficazes no país contra a vivissecção e o transporte de animais vindos de outras partes do globo para a vivissecção no Reino Unido, né? Fica evidente que falar disto, uma situação que diria respeito no máximo a uma questão do Reino Unido, falar disso aqui, no Brasil, nesse exato momento, não pode ser explicado como uma coincidência. Eu realmente peço, diante de tudo isso, mais uma vez a todos que se importam, que compartilhem ao máximo as corretas informações, os vídeos, os artigos, as imagens que caracterizam a impostura e o genocídio de seres inocentes que ainda são sacrificados, aspas, em benefício de uma ciência mentirosa que verdadeiramente prejudica humanos e animais indistintamente, retardando em décadas o verdadeiro desenvolvimento de formas efetivas e benefícios reais na área da medicina aplicada à saúde humana. Nós não podemos nos esquecer que Mengele, o anjo da morte, o encarregado das, aspas, experiências nazistas, era na época considerado um homem muito fino e muito educado. Ele, de fato, gozava de grande prestígio na comunidade médica da Alemanha nazista. Isso realmente parece que não impedia esse homem tão fino de realizar as maiores atrocidades com os prisioneiros dos campos de concentração, atrocidades essas que eram cometidas também em nome da pesquisa e em nome da ciência. A própria Bayer, hoje ainda no mercado, enviava a Mengele medicamentos sem rótulo para serem testados nas pessoas ali mantidas como coisas à espera da morte e, segundo eles, utilizadas em benefício da humanidade. Ariana, bem entendido, né? Segundo dizem, Mengele tratava seus pacientes com muita delicadeza, ao mesmo tempo em que ele os barbarizava e sacrificava em suas experiências. Num programa que foi exibido recentemente na National Geographic, ficamos sabendo que essas drogas eram enviadas sem rótulo para os campos da morte, para que outros médicos, aspas, ali presentes, não se inteirassem do conteúdo dessas drogas, por medo da gigante farmacêutica de perder o direito de patente das drogas que estariam sendo testadas. Aí fica a pergunta: o que mudou de lá para cá? Qual é a diferença essencial entre uma situação e outra? Ou seja, entre o que se passava nos campos de concentração nazistas e o que se passa hoje nos laboratórios nazistas e nas pesquisas nazistas de hoje. As empresas ainda são as mesmas. Os procedimentos, digamos assim, também. A ganância e os interesses milionários são os mesmos. E mais, os pesquisadores ainda são homens considerados respeitáveis e valorizados pela mídia e pelos lobbies dominantes. Entendam bem, o ultraje do Holocausto, ele nunca terminou. Apenas
houve uma variação das vítimas do Holocausto, que são sempre escolhidos de acordo com a disponibilidade da ocasião. Foi só isso. Nós tivemos a alegria e a honra de ter tido o nosso manifesto redigido pelo Sérgio Greve. Eu vou ler para vocês essa chamada para a sociedade brasileira, lembrando a todos que apenas a sociedade, apenas nós, seremos capazes de pôr fim nesse negócio antiético e milionário que só nos afasta da verdadeira ciência, à disposição hoje para os pesquisadores informados e comprometidos com a produção de um verdadeiro saber e que preferem fazer ciência a matar, a torturar e a lucrar. Vivissecção é a prática cruenta de utilização de animais vivos com propósitos experimentais. Animais como camundongos, ratos, porquinhos da Índia, hamsters, coelhos, sapos, aves, cães, gatos, macacos e animais de fazenda são submetidos a diferentes procedimentos destrutivos, tanto física quanto psicologicamente. São exemplos desses procedimentos a realização de cortes e amputações, muitas vezes sem anestesia, ingestão, inalação ou injeção forçada de substâncias tóxicas, privação de água e alimentos ou privação do convívio social, condicionamento a determinadas reações mediante eletrochoques e queimaduras, extrações de material biológico, etc. A alegação mais comum para defender essas práticas é a de que seres humanos e animais domésticos são diretamente beneficiados por tais ações. Defende-se que, sem as pesquisas em animais, na atualidade o ser humano não disporia de vacinas, técnicas de transplante, anestesias, nem das drogas que pretensamente tratam as diferentes doenças. As consequências disso seriam um declínio em nossa qualidade de vida, além de diminuição em nossa longevidade. Essas alegações são, no entanto, enganosas. Ocorre que, embora exaustivamente testados e aprovados em animais, todos os tratamentos acima enumerados se mostraram falhos em sua fase de testes em produzir efeitos promissores em seres humanos. Muitos deles, apesar da segurança comprovada em animais, produziram efeitos colaterais e muitas vezes a morte em seres humanos. Os experimentos prévios realizados em animais teriam a pretensa função de impedir que os primeiros seres humanos submetidos a determinado tratamento se tornassem cobaias da ciência. O que de fato ocorre, no entanto, é que experimentos em animais simplesmente são conduzidos para amenizar as responsabilidades de laboratórios que lançam no mercado drogas que mais tarde poderão vir a prejudicar os seres humanos. É grande o número de drogas aprovados pelo FDA, o órgão responsável por permitir a comercialização de drogas e alimentos nos Estados Unidos, que são recolhidas das prateleiras no prazo de 1 ano após sua colocação no mercado. O motivo desse recolhimento é a detecção de efeitos colaterais na população humana, efeitos estes que não haviam sido detectados em testes em animais. Da mesma forma, embora a tecnologia de transplantes tenha sido toda desenvolvida com base na experimentação animal, os primeiros seres humanos submetidos a essas técnicas padeceram. Foi com base nessas experiências de transplante em seres humanos que deram errado, e não os estudos em animais, que se desenvolveram as técnicas de transplante de que dispomos hoje. Pode-se então perfeitamente deduzir que cobaias verdadeiras são seres humanos, sendo os animais meros adjuvantes da nossa crueldade. Com efeito, parece curioso que poucas pessoas se questionem se realmente somos assim tão dependentes de todos esses tratamentos e supostos benefícios oferecidos pela medicina moderna. A indústria farmacêutica obtém seus lucros da venda de remédios e por isso necessita convencer o cliente de que seus produtos são vitais para a sua qualidade de vida.
Trata-se de um negócio dos mais lucrativos e, como todo bom negócio, essa indústria se organiza em lobbies. Esses lobbies não limitam sua atuação apenas aos consultórios médicos, eles influenciam as políticas de virtualmente todos os governos, a educação formal e, por conseguinte, a forma como a população vê seus produtos. Esforços são continuamente feitos para convencer a população de que o aumento em nossa expectativa de vida tem relação direta com a enorme disponibilidade de drogas e tratamentos de que dispomos atualmente. Curioso que fatores tais como melhores condições de moradia, de higiene, abastecimento de água limpa, saneamento, segurança alimentar, fatores estes que também passaram a preponderar nas últimas décadas, são frequentemente negligenciados nesses informes em relação à nossa melhor qualidade e maior expectativa de vida. Por outro lado, a compreensão de que dados obtidos experimentalmente de animais não podem ser extrapolados para seres humanos é simples. Ainda que nós partilhemos muitas características fisiológicas e metabólicas com os demais animais, é através das diferenças que as individualidades se manifestam. Desta forma, o organismo do ser humano não pode ser visualizado como o organismo de um rato 200 vezes mais pesado. A dose letal de uma determinada substância para o rato não poderia ser determinada para o ser humano simplesmente multiplicando seu valor por 200. Ratos podem ser imunes a grandes quantidades de determinadas substâncias que poucas gramas poderiam levar um ser humano saudável ao óbito. Drogas que produzem determinados efeitos em determinados animais podem produzir efeitos completamente diferentes em animais de outras espécies. Nem mesmo animais cujo metabolismo aparentemente se assemelha mais ao de seres humanos, como macacos e porcos, são bons modelos de experimentação, porque, no que se refere a este assunto, não existe qualquer linearidade que confira cientificidade à extrapolação. Mesmo entre seres humanos, a extrapolação e generalização de dados mostra-se uma atividade perigosa, devido às variações genéticas que ocorrem dentro das próprias populações humanas. Drogas que se mostraram efetivas para uma determinada parcela da população podem não ter qualquer efeito, ou, no pior dos casos, pode significar efeitos adversos em outra parcela da população. Com efeito, admite-se que as drogas presentes no mercado são efetivas apenas para 30 a 50% da população. Daí concluir-se que, mesmo que o ser humano não represente o modelo adequado para a pesquisa de medicamentos para a espécie humana, outro sim há que se criar drogas específicas com base na ciência genômica. Por esse motivo, afirmamos a completa inutilidade científica da experimentação animal, como também nos preocupa que esta seja a base na qual apoiamos nossa ciência. Essa metodologia conduz ao erro, ao atraso, a dados errôneos, à má interpretação, à incoerência, ao desperdício de vidas humanas e animais. Desta forma, propomos a abolição da vivissecção em todos os seus níveis, bem como sua substituição por uma ciência mais humanitária e que se baseie em métodos que não utilizem animais, denominados métodos substitutivos. Sérgio Greiff, em 17 de fevereiro de 2012. Tendo lido ou ouvido o manifesto, acho que fica claro para todos a estratégia de desinformação que o próprio Sérgio menciona, a extensão da ação desses lobbies, a infiltração dos seus interesses na mídia e a tentativa de idiotização, de zumbificação de toda uma sociedade para que ela continue consumindo o falso pelo verdadeiro, para que ela continue acreditando nas versões
editadas dos fatos que são vendidas a elas pelos programas populares, digamos assim, valendo-se do fato de que, infelizmente, ainda hoje, nesse país sobretudo, uma sociedade que não tem o hábito da leitura, que ainda, infelizmente, se apega no seu tempo de lazer, né, a ser a espectadora passiva da rede aberta de televisão, e com isso explorando a boa-fé de pessoas que, infelizmente, desde o início de suas vidas, eu diria que desde os primeiros anos de escolaridade, foram ensinadas a não valorizar a leitura, o verdadeiro acesso ao conhecimento, numa escola e numa sociedade que, salvo raríssimas exceções, não favorece a reflexão, não favorece a criação de indivíduos pensantes, indivíduos que interroguem aquilo que lhes é dito e ensinado. Eu sei que essa nossa luta é uma luta muito ampla, já que ela envolve todos esses fatores. Agora, mais uma vez, eu acho que se todos fizermos apenas uma pequenina parte, nos informando, estudando só um pouquinho, refletindo sobre os fatos, refletindo sobre as estatísticas de que se tem notícia, dos remédios que, uma vez testados em animais, mataram ou prejudicaram fortemente os seres humanos, das conquistas que se obteve sem o emprego desse tipo de tortura, na medida em que nós abramos a nossa consciência para a existência de técnicas hoje ainda consideradas malditas, pelo interesse dos próprios lobbies e talvez até por uma influência da Igreja Católica, por que não, né? Eu acho que nós podemos começar a pensar como sociedade de uma forma mais livre, o que certamente nos conduzirá na direção de um empenho cada vez maior para o fim dessa falsa ciência que viola os direitos humanos e viola direitos animais.